Olá, queridos alunos, aqui é o Wesley, professor de História. Nós vamos falar sobre as grandes navegações. Solta a vinheta! Não tem vinheta. Então, o que teria motivado as grandes navegações para que nós possamos compreender? A primeira coisa que nós precisamos lembrar é a questão das especiarias. Lá no começo, pelo século XV, começo do século XV, nós tínhamos aí o comércio das especiarias dominado pelos genoveses e pelos venezianos. Estes, como eles dominavam o comércio do Mediterrâneo e o comércio com o Oriente das especiarias, cobravam altas taxas daquelas pessoas que precisavam comerciar, daquelas pessoas que queriam comprar. Então era interesse dos outros países europeus, principalmente Espanha e Portugal, de encontrar outras rotas para chegar no Oriente. Então, a primeira motivação das grandes navegações é justamente a busca de uma rota alternativa para o comércio com o Oriente, o comércio com as Índias, que traria um rico comércio aí de especiarias, aquilo que nós usamos para tempero, né? A especiaria é justamente isso. Outro grande motivo pelo qual principalmente portugueses e espanhóis, se lançaram ao mar nas grandes navegações foi justo porque eles necessitavam de novas terras e eles precisavam conquistá-las justamente para encontrar matérias-primas e também para encontrar metais preciosos, ouro e prata. É necessário que nós comecemos a entender que isso entra a questão aí das características do Estado absolutista, por exemplo, na questão do mercantilismo, que tinha algo muito importante no sentido de o metalismo, de a necessidade de encontrar metais preciosos. Outro fator que foi bastante interessante envolve a Igreja Católica, envolve o desejo que a Igreja Católica, ainda antes da Reforma, tinha de expandir a fé, de levar a fé católica a mais e mais pessoas, a conquistar novos povos para a Igreja Católica e aumentar os seus fiéis. Então era interessante para a Igreja Católica também que as grandes navegações ocorressem, né? Eram levados padres, monges, para que evangelizassem aqueles povos que fossem encontrados. Era de grande interesse para os reis absolutistas e por isso eles também fizeram aí, patrocinaram vários empreendimentos das grandes navegações, porque era interessante para eles que aumentasse o comércio no seu país. Era interessante para eles que houvesse uma grande movimentação comercial, porque aumentando o comércio haveria uma grande... ele poderia aumentar os impostos, ele conseguiria arrecadar mais impostos, isso aumentaria gradativamente o seu poder e isso fortaleceria o seu poder. Nós que estudamos aí também as monarquias absolutistas, e isso favoreceu muito a centralização do poder e a organização do poder dessa forma. É interessante que as grandes navegações, elas foram acontecendo e à medida que elas aconteciam, elas conseguiam avançar à medida que a tecnologia também avançava. Com o tempo foi sendo desenvolvida, por exemplo, as caravelas, foi introduzida a bússola, né, que foram tragas aí pelos muçulmanos do Oriente e introduzida aí nas navegações portuguesas. Portugal, por exemplo, fundou escolas náuticas, né? Haviam pessoas que estudavam aí, os navegadores trocavam experiências nessas escolas náuticas, enfim, toda uma tecnologia foi sendo montada, a bússola, o astrolábio, a cartografia se desenvolveu bastante. Até então, a noção que se tinha de mundo, do mundo conhecido, era de uma África que, inclusive, alguns mapas mostram a África sem fim, a Europa, que era onde eles viviam, e parte da Ásia. Não se conhecia a América e não se sabia de um caminho para as Índias
passando pela África ainda. Então, o português, o espanhol, o europeu, ele se lançou completamente num desconhecido quando ele foi trazendo. Então, a cartografia se desenvolveu bastante e o mapa do mundo conhecido na época mudou bastante. O quadrante também era usado, né, nas grandes navegações. Então, cada um dessas grandes invenções aí, dessas invenções, contribuíram bastante para as grandes navegações e para que os portugueses, principalmente os espanhóis, chegassem longe nas suas grandes navegações. Nós temos aí o pioneirismo por parte dos portugueses, que primeiro chegaram às Índias e também depois, um pouco depois, nós temos os espanhóis, nós temos o empreendimento dos espanhóis que chegam à América, que conquistam boa parte da América. Como consequência das grandes navegações, nós temos aí um desenvolvimento do capitalismo de forma bastante aí de um comércio mundial. Nós temos aí a invasão, descobrimento, conquista, o que você preferir chamar sobre a América, né? Nós temos aí o desenvolvimento aí do novo mundo, a colonização desses países, que trouxe aí consequências bastante negativas, populações foram massacradas, populações nativas que também foram dizimadas por causa de doenças que foram levadas pelos europeus, mas nós temos também aí o surgimento das colônias, de países que futuramente adquirirão as suas independências, de países que criarão a sua própria história. É muito interessante que nós possamos estudar. Esse é apenas um pequeno resumo daquilo que nós podemos falar do muito que são as grandes navegações. Por isso, não se esqueça de ler bastante. Se você gostou desse vídeo, pode dar um like aí, compartilhar com seus amigos e comente. Comente aí se você quer mais vídeos, principalmente aí no Instagram e no Facebook, e compartilhe com seus amigos.